chegando, trazendo as primeiras informações também do time do Fortaleza. Porque tem a apuração... Como é que é? Como é que é? Ah, sim. Peraí, amiga. Você tá... Se meta não. Faça o seu que eu faço o meu, tá certo? Aquele outro, Faça o seu que eu faço o meu. Faça o seu. Olha o que veio lá de cima, Como é que é? Faça o seu que eu faço o meu. Voltou o Gutierrez, né? Voltou. Não era o Jonathan? Tu não falou que era o Jonathan? Tá tão bom, Ah, né? não, agora é o Gutierrez. Boa, Gutierrez, é isso aí, fica na tua, viu? Escuta aí o homem, viu? Escuta aí o homem. Mas, Fernandíssima, tem informação aí de última hora, de novidade, de retorno no time do Fortaleza. E é informação boa, né, pro torcedor tricolor. Exatamente, porque o Kusevich, zagueiro tricolor, vai voltar aos gramados no jogo contra o Sport. Essa apuração que nós fizemos pelo Jogada, o atleta que já está há mais de um mês sem entrar em campo, sofreu um edema na parte posterior da coxa direita e aí volta aos gramados e está à disposição de Martim Palermo. No último jogo, ele já não estava mais no departamento médico. E aí já ficou essa expectativa desse retorno dele ser parecido com o de Lucas Sacha. Saiu do DM, ficou uma semana ganhando condicionamento e aí volta justamente numa partida importante que está sendo considerada como uma final pelo elenco. Inclusive, nós vamos trazer detalhes sobre isso também aqui no nosso programa. E Kusevich, chegando para ser uma peça importante, pode ficar ali pela direita, já que Brits está suspenso após sofrer o terceiro cartão amarelo. E aí seria um respiro para Martim Palermo, já que teria um zagueiro tão importante numa posição que precisa de reforço, André. Pois é, a gente tem falado muito sobre esse sistema defensivo do time do Fortaleza. É uma boa notícia ter pelo menos a volta do Kusevich, se não logo como titular, WB, pelo menos entre os relacionados. Mas ele estando recuperado, ele estando bem, já teria vaga nesse time titular? E aí eu pergunto como é que seria essa composição defensiva aí, porque a Fernanda chamou a atenção. O Brits também tá fora, também não joga essa partida. O que aumenta ainda mais a importância do retorno do Kusevich. E me parece, poxa, Na minha opinião. enganado. Na minha opinião, muito obrigado aí por reforçar a minha opinião. Eu acho que o Kusevich joga também pelo lado esquerdo. Da Não é defesa, só da pelo zaga. lado direito, da zaga. Sim. Mas ele vai pelo lado direito exatamente porque o Fortaleza não vai ter Brits, que é uma ausência realmente considerável. Eu considero o Brits um jogador importante. Eu também. Não só pelo futebol que joga, mas sobretudo, sabe, pela maneira como ele se aplica. É um jogador honesto. É um jogador que ganha o seu dinheiro de maneira corretíssima. Vai muitas vezes além da conta. Mas é um jogador que irradia, sobretudo, uma liderança, né? Cada partida, cada jogo para esse Blitz é o maior jogo da vida dele. Muito. É como se fosse a última partida que ele está jogando. Mas aí não joga, vai o Kusevich, mantida a quarta zaga com o Ávila, o lado esquerdo também sem maiores problemas. Pelo lado direito o pessoal reclama do Mancuso, mas até que vem jogando bem nas últimas partidas. Agora, do meio campo pra frente, o mexe-mexe é que deixa a gente assim, meio em dúvidas. O que é que vai ser dessa vez? E aí eu deixo uma pergunta, inclusive a gente pode perfeitamente debater mais ainda. Porque me parece até que alguns torcedores já se manifestaram sobre isso. A gente sempre está colocando essas questões de escalação aqui dentro do programa para que o torcedor possa opinar. Eu estou falando de Lucas Prior, que é o jogador, no meu modo de ver, que não pode ficar fora desse time do Fortaleza. Agora, eu acrescentaria, seria ótimo, né? Um paradeiro assim, nesse mexe-mexe, para a gente ter uma fotografia do que é o Fortaleza, do que é possível fazer esquematicamente com a formação que vai a campo. Esse entra e sai faz uma confusão, eu acho, que é na cabeça de todo mundo. E, mas, infelizmente, o Palermo pegou uma equipe para ser, sabe, reconstruída, e aí mora o maior problema, ou digamos assim, o maior peso de sua tarefa. É verdade, viu, seu Ito Bezerra? Você levantou um ponto bem interessante que eu já anotei aqui para que a gente possa debatê-lo. Mas para não perder o fio da meada falando sobre o Kusevich, Brenão, já volta como titular o Kusevich na partida contra o Sport, na sua visão? Eu apostaria que sim. Volta como titular porque o jogador da posição
na zagueira pela direita, não vai estar à disposição, que é o Brits. Tá suspenso. Então não tem outro nome, gente. Ah, Breno, mas o Gasal não estreou. Então, você não sabe ainda como é que vai ser a adaptação dele, como é que vai ser o encaixe. O Kusevich você já sabe. Você tem consciência que o Kusevich estando ali, ele entrega alguma coisa favorável, tá acostumado, habituado a jogar, inclusive, ao lado do Ávila. É um cara que passa segurança ao grupo, ao torcedor. Não há motivos pro Kusevich não ser o titular ao lado do Ávila. Não há motivos para você botar Gasal, para você botar Benevenuto se ele tiver à disposição, porque ele tá em transição, mas faz tempo que não joga pelo Fortaleza, tá voltando de uma lesão. Então, para mim, a situação mais clara é colocar o Kusevich ali sem nenhum tipo de discussão ou de pensar duas vezes. É o nome mais indicado. E aí, torcedor, quero saber a tua opinião também, tá? Falamos aqui sobre a questão do Gasal, que ainda não estreou. E tem um outro nome que tá lembrado pelo Roberto Maia, que é o Marcelo Benevenuto. E aí eu volto a bola pra Fernanda. A Fernanda já informou aqui nessa semana que o Marcelo Benevenuto iniciou o período de transição. Mas ele pode encerrar a transição antes de sábado, ao ponto de também já ser, pelo menos, relacionado como uma opção, Fernanda? Ou esse daí a gente deve aguardar um pouquinho mais, porque ele ainda não está em condições de ir para o jogo? André, mesmo ele saindo da transição, o comportamento de Martim Palermo tem sido os atletas saírem da transição, no caso, saírem do departamento médico, e aí eles ganham mais uma semana para treinar intensivamente e ele observar o comportamento. E aí é o que a gente vai entender se Palermo vai relacionar Benevenuto ou não, pensando num jogo contra o São Paulo ou contra o Juventude, mas contra o Sport são possibilidades bem baixas disso acontecer. Então o Benevenuto não deve ser relacionado. Olha, diga, seu Wilton. E tá aí um dos problemas do time do Fortaleza hoje. Primeiro, essa questão das contusões e de jogadores que chegaram aqui sem condições físicas de jogar, caso de Benevenuto e outros. Não vou nem falar mais do Rodrigo, que afinal de contas jogou e se apresentou até razoavelmente. Mas esse é o nó górdio de toda a questão para o treinador Palermo. Você não sabe se o Guzmán foi uma boa contratação? Você ainda tem dúvidas com relação a Barreiro, o Bareiro, a Herrera, enfim, a jogadores que chegaram agora, de modo que essa dúvida não ajuda. Essa falta de conhecimento do elenco, dos jogadores que ele tem à disposição, olha, eu vou dizer, esse desconhecimento me parece o principal problema do time do Fortaleza. Isso deve estar realmente queimando, torrando os neurônios do treinador do Fortaleza. Embora ele pareça ser até um cidadão tranquilo, né? Diante dos jogos, diante de tantos problemas. Mas até a gente que fica atrás, assim, de maiores informações, de algumas confirmações, até a gente fica em dificuldade. Sim, e não poderia ser fulano ou beltrano, esse jogador aí, eu sempre me enrolo com o nome dele. Gasal, que lembra a faixa de Gaza. Gasal. Ninguém... Maria. Será que ele é um jogador bélico? Não, bélico não. Bélico não, seria terrível. Seria Baixo terrível. do Brits, né? Baixo do Brits com seu belicismo. Belicismo. Aí você colocar mais um bélico. Belíssimo. Aí um negócio meio... Seria barra pesada. Mas o fato é que você não sabe como é que está ele, se o Benevenuto realmente vai ser útil, esse setor de meio campo, a experiência com o Crispim, se isso já definiu o tripé de sustentação, a questão do comando do ataque, o lado direito do Fortaleza, que o torcedor aqui até com muita sabedoria identificou e trouxe até para nossas considerações. Enfim, são esses os maiores problemas do time do Fortaleza. Essas indefinições, esse pouco saber, não por parte só do treinador, mas de todos nós. Nós ficamos meio que perdidos, né? Sem aquela matéria-prima na mão para trabalhar melhor. Não é não, Breno? Você me lançou assim um olhar, poxa vida, Não, esse calma. óculos dele... Tá tranquilo ainda, viu? Fulminante. Não, tá tranquilo, tá super tranquilo. E pra ficar mais tranquilo,